Vimos aí então essa bela reportagem, a terceira reportagem desta série, um ano depois das enchentes que marcaram o Rio Grande do Sul. E nós vamos até Porto Alegre conversar com o repórter Matheus Valêncio, da nossa equipe de jornalismo, que também participou dessa super reportagem aí, dessa série de reportagens e que diariamente entra aqui no Poder Expresso também trazendo informações aí de Porto Alegre. Matheus, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. O que eu ia te perguntar, acabou que a reportagem respondeu ali pra gente, se a população aí do estado, se a população gaúcha continua preocupada com essas novas enchentes que chegam no estado, né? Eu vi nos últimos dias algumas notícias sobre enchentes, chuvas fortes na região, então quero que você me conte como é que está a situação, né, atualmente, e como o governo tem lidado com essas novas chuvas e nesse contato também com a população gaúcha. Muito boa tarde a você. Oi, Soane, muito boa tarde a todos que assistem a nossa programação. A gente fala então da repercussão dessa tragédia que segue trazendo consequências aqui para o Rio Grande do Sul, porque ainda existem muitos bloqueios parciais, bloqueios em ferrovias, como nós acompanhamos há pouco na reportagem do Eduardo Pinzon, nessa série de reportagens que vem sendo trazida ao ar pelo SBT, produzida aqui por muitas mãos pelos colegas aqui do Rio Grande do Sul, né, mostrando que o estado gaúcho ainda enfrenta uma série de bloqueios, uma série de consequências, tudo isso causada pela maior tragédia climática que atingiu o nosso estado, isso há exatamente um ano. No momento, as chuvas aqui não preocupam, pelo menos não de maneira prática, efetiva, mas é claro, ao contrário do que acontecia antes da grande tragédia, onde as pessoas não tinham sequer o mínimo de expectativa de que houvessem grandes alagamentos, grandes enchentes, agora as pessoas estão muito preocupadas, como a gente também acompanhou há pouco na reportagem do Pinzon. As pessoas estão realmente desesperançosas com o atual cenário, porque aqui em Porto Alegre, por exemplo, ainda existe muito a ser feito na questão de desentupimento da tubulação subterrânea, né, das questões das redes de esgoto. Qualquer chuva mais fraca neste início do ano de 2025 tem causado alagamentos em algumas regiões, em alguns bairros aqui de Porto Alegre, o que antes não era comum. Então, as associações municipais espalhadas pelo estado e também o governo estadual aqui, que tem na figura do governador Eduardo Leite, seu representante máximo, vem fazendo uma série de reuniões para conseguir encaminhar medidas que possam amenizar ou mitigar efeitos de novas enchentes, de novas fortes chuvas. Mas é claro que a gente não espera passar por nada nem perto do que ocorreu no final de abril e início de maio de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, onde as chuvas começaram pela região serrana aqui do território gaúcho, também pela região central. Isso lembrando também que em 2023, em Taquari, cidades como Lajeado, Estrela, Mussum, Arroio do Meio, Roca Sales, Cruzeiro do Sul, foram também completamente devastadas, isso já em 2023. Mas em 2024, aí sim, final de abril, início de maio, exatamente um ano, veio a grande enchente, a maior tragédia climática aqui da história do Rio Grande do Sul, onde todo o estado foi afetado, 184 pessoas mortas, e ainda há, por incrível que pareça, 25 nomes na lista de desaparecidos da Defesa Civil Estadual aqui no Rio Grande do Sul. Soane. E, Matheus, um outro ponto também que vale destacar é que muita gente, né, também não conseguiu ainda ter acesso a casas, por exemplo, né, ficaram sem moradia, foram afetadas ali pela moradia e até hoje não tiveram acesso também, né, a essa casa. Sim, a gente tem algumas centenas de famílias que foram já colocadas, alojadas em novos espaços próprios, via programas do governo federal e também dos governos estadual e dos municípios aqui no Rio Grande do Sul, mas isso não chega nem perto do número de famílias, são milhares de famílias que ainda aguardam por uma solução definitiva. Estas famílias ainda estão morando na casa de amigos, parentes, familiares, ou se valendo de estadias solidárias, que são programas municipais aqui no Rio Grande do Sul, que dão um certo valor
para que a pessoa possa custear uma espécie de aluguel social até ter a saída definitiva via programa do governo federal ou outras medidas também encaminhadas pelo governo estadual, mas que até agora, na maior parte das vezes, elas não saíram do papel e estas famílias continuam esperando por uma moradia definitiva. Para se ter uma ideia, aqui em Canoas, cidade vizinha a Porto Alegre, na região metropolitana da capital gaúcha, ainda existe um centro de acolhimento humanitário sendo referenciado para são dezenas de famílias que ainda estão ali aguardando por uma solução definitiva, por uma moradia, para ter para onde ir, assim como a gente viu também na reportagem do Eduardo Pinzon, que no Vale do Taquari, outras dezenas, centenas de pessoas ainda aguardam por uma chance de ter uma casa definitiva para finalmente sossegar e levar a sua vida adiante, o que a maioria ainda não conseguiu fazer. Suane. Mateus, então, parabéns aí para você e para toda a equipe que estão fazendo esse belo trabalho de reportagem, né? Não só relembrando esse caso, para que isso, claro, não aconteça, mas mostrando os impactos reais na vida das pessoas, de comércios que se perpetuam, infelizmente, até hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui no Poder Expresso e também um abraço aí para a equipe toda de Porto Alegre. Obrigado, Suane. Agradeço em nome da equipe. Com certeza foi um desafio muito grande, mas que a gente conseguiu superar e cumprir com a missão de levar as informações num momento mais delicado que o Estado aqui do Rio Grande do Sul passou, também com muita solidariedade a todos os familiares que passaram pela tragédia e que ainda são impactados por tudo que ocorreu aqui no território gaúcho há exatamente um ano.